Senhor presidente, senhores deputados, deputadas, eu queria manifestar mais uma vez nessa tribuna a minha grande preocupação com a questão com a epidemia da microcefalia, que está se espalhando pelo Brasil com uma velocidade muito acima do que nós esperávamos. No começo foram 7 estados que tiveram relatos de microcefalia, não se sabia ainda qual era a causa e se suspeitava do Zika vírus, agora se confirmou que é o Zika vírus, já são 14 estados, em menos de um mês, já dobrou o número de estados atingidos com casos de nascimento de crianças com microcefalia. Para quem não sabe, a microcefalia é uma alteração do cérebro grave, que faz com que o cérebro perca uma quantidade grande de funções importantes. Algumas dessas crianças poderão levar uma vida relativamente normal, mas a maioria vai ter dificuldade de caminhar para o resto da vida, vai ter crises convulsivas com frequência, vai ter deficiência mental, vai ter déficit cognitivo severo, e vai ser realmente uma questão de enorme responsabilidade de todos, família, Estado, governo, ajudar a que essas crianças tenham uma vida minimamente de qualidade, com qualidade. Então, nós estamos diante de um assunto sério. Eu vou fazer uma previsão aqui e não tem nenhum exagero no que eu vou dizer. Até o dia 31 de dezembro deste mês, portanto, até o final deste mês, nós vamos ter mais de 10 mil casos de microcefalia no Brasil. A progressão da epidemia é muito grande. Ela está acelerando a cada semana. Nós estamos com 14 estados com microcefalia, já com casos de microcefalia. Junto está aparecendo uma síndrome neurológica que dá em adulto, chamada síndrome de Guillain-Barré, que dá uma paralisia progressiva. Ela é temporária na maioria dos casos, mas quando ela se instala, conforme a severidade com que ela se instala, ela pode matar. Já tem muitos casos de síndrome de Guillain-Barré nos estados onde está circulando o Zika vírus, então, portanto, deve ser a mesma causa da microcefalia. Esse vírus, tudo indica, ele tem ele se dirige ao sistema nervoso, ele atravessa a barreira da placenta. Então, nós estamos diante de um problema de saúde pública gravíssimo. Sem medo de errar, é o maior problema de saúde pública dos últimos 50 anos. Porque não vai parar em dezembro. O ano que vem, nós vamos ter 20, 30, 40, 50 mil casos de microcefalia, de crianças com microcefalia. É uma tragédia sem precedentes na saúde pública do Brasil e do mundo. O que está acontecendo agora. Portanto, é um problema de enorme seriedade, exige uma ação muito forte do governo, porque o transmissor do Zika vírus é o mesmo transmissor do vírus da dengue, é o mesmo transmissor do chikungunya, é o mesmo transmissor da febre amarela urbana, é o mosquito Aedes aegypti, que tem uma dificuldade enorme de eliminar, até porque as ações ainda são ações insuficientes para enfrentar. Diante dessa realidade, de estar criando uma geração de crianças com grave deficiência física e mental, nós temos que agir rápido. Não vamos evitar que as crianças que já estão no útero da mãe com a microcefalia nasçam, elas vão nascer. Já tem aí milhares de crianças que ainda vão nascer com microcefalia, mas nós podemos evitar que dezenas de milhares de crianças nasçam. A ação rápida agora pode evitar que, a médio prazo, uma quantidade indescritível de crianças tenha microcefalia no Brasil. Portanto, as medidas que o governo tem tomado, o ministro tomou medidas corretas, até corajosas, decretou emergência nacional em saúde pública, que desde o início do século passado não se decretava. Mobilizou um gabinete de crise, pediu aos outros ministérios apoio, porque nisso a luta contra o mosquito
ela vai muito além do Ministério da Saúde. Uma retroescavadeira, uma Secretaria de Obras, ela pode fazer muito mais para eliminar os focos de mosquito do que a Secretaria de Saúde do município. Portanto, todo mundo deve ser envolvido, mas deve ser uma operação de guerra. Deve ter um gabinete de crise no Palácio do Planalto, coordenando essas ações. Nós temos que mobilizar o Exército, temos que mobilizar as Forças Armadas, temos que mobilizar a Defesa Civil, os bombeiros, a população tem que se voluntariar, porque ou nós eliminamos rapidamente esses focos de Aedes aegypti, ou vamos ter a maior tragédia de saúde da história do Brasil, com a epidemia de microcefalia. Não é exagero o que eu estou falando aqui. É um alerta muito importante. Hoje são 19 estados. No Sul, falta Santa Catarina e Rio Grande do Sul, deputada Carmen, que ainda não tem o vírus Zika circulando, mas ele irá circular lá. No Rio Grande do Sul, a região noroeste foi a região mais atingida pela dengue, pelos surtos de dengue. Felizmente, foram poucas. Sempre é triste quando alguém morre por causa de uma infecção, de uma epidemia dessas. Mas no Rio Grande do Sul morreram 2 pessoas até hoje de dengue, mas muitas foram atingidas. Existem muitos focos de mosquito em 160 municípios que o secretário João Gabardo já teve a oportunidade de se antecipando, já fazer uma mobilização através da imprensa, através dos órgãos de governo, fazendo uma mobilização para prevenir. Tem que atacar isso agora, antes que o vírus chegue. E mesmo quando o vírus chegar, tem que ter uma ação de grande monta na eliminação dos focos de mosquito. Acho que isso é uma tarefa que cabe a todos nós, deputados, independente de ser ou não ser da área de saúde, cabe aos governos estaduais, cabe aos governos municipais. Todos os municípios onde circula o vírus Zika deveriam estar decretando estado de emergência, está mobilizando recursos, está mobilizando a sua população para enfrentar esse problema. Não dá para brincar com isso, não se pode esperar que daqui o que não se fizer agora, daqui a 9 meses vai aparecer como aumento dos casos de microcefalia. No meu estado, no Rio Grande do Sul, em setembro, outubro, se nós não fizermos uma ação muito forte agora, e o governo federal nos apoiando, nós podemos ter lá no Rio Grande do Sul, em setembro, outubro, os primeiros casos, nascerem as primeiras crianças com microcefalia. Então, o Pernambuco já está com quase 700 crianças nascidas com microcefalia. Nós vamos chegar, repito, nós vamos chegar a 10 mil crianças ainda este mês, que vão nascer no Brasil com microcefalia. A média é 170 por ano. É uma tragédia sem precedentes na história recente do país. Então, eu queria alertar, aproveitar esse espaço, aproveitar o espaço de liderança do meu partido, do PMDB, para fazer esse alerta. Não é demais, qualquer ação que se fizer não é demasiada em relação a essa questão, né? O governador de Pernambuco, deputada Maria do Rosário, já decretou emergência. O governo federal tem que ter um recurso específico para isso, né? Tem que ter, os municípios vão precisar, nem que seja comprar equipamentos para limpeza, o lixo, a água que se acumula em cemitérios, água que se acumula em ferro velho, né? E tem que ser eliminado esses focos. Ainda mais nesse período de chuvas, a ação tem que ser redobrada. E tem que todo mundo estar participando disso. Então, senhor presidente, senhores deputados, eu reforço aqui esse alerta. Gostaria de dizer que a nossa bancada do PMDB se mobilizou também, unida, se mobilizou em torno dos recursos para a saúde. Conseguimos, através da ação do deputado João Arruda, como relator setorial na Comissão de Orçamento, e com uma posição firme em relação até a votações de interesse do governo, que nós tivéssemos, o governo cedesse, e está sendo colocado, graças a essa ação conjunta, hoje foi feita essa conquista, deputado Peninha, o governo vai colocar 3 bilhões e meio agora para resolver o problema de média e alta complexidade ainda este mês, que ia faltar esse dinheiro para os hospitais todos do Brasil. E no ano que vem, vamos ter mais perto de 7 bilhões a mais
Só mais um minuto, senhor presidente. Para poder manter as estruturas funcionando. Veja bem, com 7 bilhões a mais, nós não estamos cobrindo todo o corte que o governo fez, mas vamos tentar manter os secretários estaduais, secretários municipais, o esforço que vai ser feito hoje, que abre a nossa Conferência Nacional de Saúde, é importante que se diga isso, não vai se aumentar serviço, não vai se prestar serviço a mais, pelo menos manter o mínimo funcionando, nós vamos precisar desse recurso. Para manter o mínimo funcionando, vamos precisar desse recurso. Então, eu queria cumprimentar aí o trabalho de todos os deputados, em particular da bancada do PMDB, que teve essa conquista, teve a garantia do governo em rever esses cortes e garantir o recurso esse ano e para o ano que vem. Mas para a epidemia de microcefalia, vai precisar um recurso enorme a longo prazo. Essas crianças vão ter que ter amparo e assistência o resto da vida delas. E para isso nós temos que nos mobilizar.